Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriele, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje eu vim falar sobre um assunto que para algumas pessoas pode ser um assunto muito delicado, que é como saber se um livro infantil é bom. Então existem várias coisas que nós podemos observar dentro desse livro para a gente pensar. Esse livro é legal? Esse livro é interessante? Esse livro não é tão interessante assim? Então são coisas que a gente vai pensar e é claro que eu não poderia deixar de trazer os vários livros que eu vou falar aqui hoje, tá? Eu trouxe alguns, claro, que é só para poder exemplificar, é para poder abrir a sua mente e fazer com que você também comece a pensar e enxergar isso, tá bom? Normalmente, a gente acha um livro legal, interessante, quando tem uma história ok e quando tem imagens bem legais, atrativas, bonitas, chamativas, como, por exemplo, esse do Pipa. Pipa Ganha Rodas. Então, ele é um livro... Deixa eu colocar mais para trás. Ele é um livro muito legal. Ele tem uma história muito divertida. Mas... ele tá vendo que as imagens elas são todas prontas e tudo que tá escrito na história, então ela faz com que a criança ela não consiga imaginar. Então o livro ele tá totalmente pronto e às vezes isso não é tão interessante. É legal, as crianças gostam disso, as crianças gostam disso, mas pare para pensar, ela já tem isso nos desenhos, na televisão, no celular, no tablet, na internet. Então, eu gosto desse livro, porque é uma história muito bonitinha, né? É um amigo ajudando outro amigo, solidariedade e tudo mais. Mas eu acho, assim, que ele poderia deixar um pouco mais aberto a questão das imagens, para poder deixar com que a criança imaginasse. Porque o título aqui, ó, Pipa Ganha Rodas, já mostra ela, já mostra a roda aqui, ó, tipo, a gente já sabe quem é Pipa, a gente já sabe, né, quem é o Binho, então tá tudo revelado na capa. Outro livro também que tá revelado na capa, mas que é um livro muito bom, é esse livro famoso, O Grúfalo. Gente, essa história, ela é incrível, ela é sensacional. E tem também O Filho do Grúfalo, que também é muito legal a história. Porém, essa história, O Grúfalo, ele é uma história incrível, mas se a sua turma não conhece essa história, o ideal é não contar com o livro pelo menos a primeira vez. Sabe por quê? Porque aqui no meio do livro, vou procurar, ele vai descrevendo, né? O ratinho, ele tá andando pela floresta e ele vai, ó, descrevendo como é o grúfalo. Então, ninguém tem ideia do grúfalo. O grúfalo, ele não aparece lá no início da história, sabe? E só mais pro meio, indo pro final, que o grúfalo aparece. E grúfalo, se a gente for pensar nessa palavra grúfalo, eu mesma, antes de eu ver essa história, eu nunca tinha ouvido em falar de grúfalo. Então, quando eu ouvi essa história, não foi com um livro. Foi uma professora que estava contando ali e ela foi falando e a gente foi imaginando e no final ela tirou um boneco dentro de um saco que ela criou o grúfalo dela. Eu tenho uma história também... eu tenho os personagens também que eu cheguei a fazer essa história do grúfalo em personagens, mas a primeira vez que eu ouvi foi sem o livro, porque ele tá revelado na capa. Ao contrário, por exemplo, indo para... Opa, não é esse. O outro livro que nós vamos... É que é rosa, eu confundi tudo. É esse. Que em uma indicação de livros que eu já fiz, eu já indiquei ele. Ele é uma história muito linda, sensacional essa história, mas você não sabe quem é a Adélia. Quem será que é a Adélia? Será que é o porco ou será que é a menina? E é tão engraçado porque eu já tinha ouvido essa história
Eu li 2 vezes, eu escutei uma vez, depois eu li em outro lugar outra vez e passei muito tempo sem. E depois falei, essa história é legal, eu vou comprar. E quando eu comprei, acredita que eu não, já tendo ouvido essa história 2 vezes, eu não lembrava quem era a Adélia? Então, olha só que legal, não tá na capa. Tipo, quem será que é? E é um livro, assim, muito legal. E dentro, ele traz muitas narrativas visuais. O que é isso? Narrativas visuais é um livro que não tem escrita, não tem palavras, é só as imagens. Então, são narrativas visuais. E esse livro é um conjunto de narrativas visuais com escrita, que nem aqui, ó, tem escrita. Por exemplo, Adélia morava em uma casa de campo. Aí mostra o quê? A menina, cadê? A menina lá dentro de casa e mostra o porquinho. Então, nessa primeira página, a gente não sabe quem é a Adélia. Depois, durante o dia, a Adélia brincava com seus irmãos. Lá dentro também mostra a menina brincando e aqui fora mostra o porquinho brincando. Opa, a gente ainda não sabe quem é a Adélia. Mas à noite, quando todos estavam dormindo, acontecia algo bem estranho. E ó, é um livro que ele não tem muitas cores. Claro, a gente entende que tá de noite, ó, aqui já vem só narrativas visuais, não tem nada escrito, narrativa visual. Gente, isso conta muito, 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 muito. E lá pra frente ele revela quem que é a Adélia e depois revela o nome da outra personagem também. Então, aí aqui volta de novo a parte da escrita. Então, tem cor? Tem, do porquinho rosa ali. Mas é um livro... Gente, esse livro é incrível. É muito legal. E ele deixa aberto para a imaginação da criança, deixa aberto para o professor que não conhece essa história e não traz tudo pronto, ele não revela na capa. Então deixa aquele ar de suspense, deixa aquele ar tipo, nossa, o que será? Quem será que é? Gente, é muito legal esse livro e as crianças adoram, é muito interessante e se você tiver condição, compre, tenha no seu acervo, porque é muito importante o professor ter do seu acervo. Eu vou deixar o link de todos esses livros aqui embaixo, tá? Caso você queira adquirir algum deles. Outro livro também, vamos ver esse aqui, ó. Esse também, Ida e Volta, ele é um livro bem conhecido e ele também é de narrativas visuais. E é legal que ele começa aqui, tem toda a sua história, né? E a última página volta pro chuveiro. Então no início ele tá saindo do chuveiro e no final ele volta pro chuveiro. E também é um livro só com imagens, né? E ele conta tudo, assim, ele é muito claro, a gente consegue entender. Gente, esse livro é muito, muito legal. Você pode deixar a criança explorar primeiro sozinho. Depois você pode sim contar para a criança, ou antes de contar para a criança, você pode perguntar para a criança o que está acontecendo, porque tudo acontece através dos passos. Então, é bem legal esse livro, ele é bem interessante e eu amo. Um livro assim, ele faz com que a criança imagine, faz com que a criança ela consiga interpretar o que está sendo dito aqui, apesar de não ter a escrita propriamente dita. Outro livro, gente, esse livro não é um livro que todo mundo conhece, Pinóquio. Esse livro, gente, ele é... Ai, no momento ele é o meu xodó, tá? Ele é uma continuação de Pinóquio. Então, quem conta essa história é o Pinóquio. Então, a gente tem lá o Pinóquio, né, que nós conhecemos. E se você reparar nas imagens, essas imagens, elas também nos revelam algo. Não é um livro todo colorido, todo chamativo, como o do Pipa Ganha Rodas. Olha a diferença. Então, ele deixa aberto para a criança poder imaginar. E o que eu mais gostei nesse livro é que ele traz referências da obra original. Então, olha, ele tem uma introdução com várias páginas
E enfim, ele começa a história da Pinóquia. Ó, a primeira página, tô mostrando para vocês aqui e eu vou ler aqui, ó. Vocês se lembram das aventuras deste famoso boneco de madeira? Aí tem um asterisco. E embaixo tá escrito Pinóquio, personagem criado por Carlo Collodi, do livro das Aventuras de Pinóquio, Le Avventure di Pinocchio. É coisa italiana, gente, eu não sei falar como deveria ser falado. Escrita a partir de 1880. Ele traz a referência. E isso é muito importante, isso é legal. Pensa, criança que já conhece a história de Pinóquio, depois ouvir a história de Pinóquia, que legal. Ele traz também falando sobre a versão Disney. Por exemplo, quando fala aqui, ó. Pois só assim mesmo ele pôde salvar seu pai Gepeto, que estava dentro da barriga de um tubarão. Aí tem um asterisco. Ou será que é de uma baleia? Aí lá embaixo, Gepeto é engolido por um tubarão na versão original de Carlo Collodi e por uma baleia na adaptação de Walt Disney, animação de 1940. Então, olha que rico, gente. Ele traz, será que era uma baleia? Será que era um tubarão? E depois ele traz qual versão trouxe o quê. Então, é muito, muito legal esse livro. E sem falar que o final da Pinóquia é diferente do Pinóquio. É muito interessante. Esse livro também eu vou deixar linkado aqui embaixo. Esse, gente, já é um livro que eu penso assim, que é mais complexo. Eu achei muito interessante quando eu vi a gaiola, menina, passarinho. Realmente, né, quando a gente pensa, fala em gaiolas, o que a gente pensa? Passarinhos em gaiolas. Mas ele é uma escrita que, para começar, o adulto eu acho que tem que ter uma visão, uma mente muito aberta. E a escrita dele é longa. Então, para crianças bem pequenas, eu acho que não é muito interessante. Que nem, ó, cada página, olha o tanto de coisa que tem escrita. E é uma mistura de sentimentos. Olha só o tanto de escrita, olha o tanto de escrita. Então, ele tem bastante escrita. Que é uma sensação de um amor preso, de um amor solto e vai e não vai, uma coisa assim que traz muito sentimento. Então, tanto é que a primeira vez que eu li ele, eu achei ele assim complexo, mas eu achei ele muito interessante. Mostra, né, a visão deles. Olha aqui, o passarinho tá na gaiola e a menina tá na gaiola. Então, assim, é um sentimento, gente, de ai, eu faço isso, não faço isso, eu faço isso, eu penso nisso, não penso nisso. Então, é um livro, assim, complexo que eu acho que é legal de ter, é legal de adquirir, até mesmo para nosso conhecimento. E eu acho que, assim, é uma leitura adequada, uma leitura ok para crianças acima de 5, 6 anos, tá? Uma coisa também que é muito legal são livros de coleções, que nem eu já mostrei esses dois no último vídeo que eu fiz de indicação de livros. A Casa Sonolenta, gente, ó, né? É quase um clássico, todo mundo conhece. E tem A Lua Cheia na Casa Sonolenta. Ele é um livro, nossa, gente, eu amei. Ele é sensacional, continua tendo todos aqueles detalhes, né? Porque se a gente olhar na Casa Sonolenta, cada vez eles estão num lugar, né? Toda vez que a gente vira a página, os personagens estão de um lugar diferente, de uma posição diferente, né? A Pulga tá aqui, depois a Pulga já mudou de lugar, cadê? Já tá mais na ponta. Então são vários elementos pra gente poder observar. E nessa história, A Lua Cheia na Casa Sonolenta também. E, gente, eu gostei mais dessa história do que dessa. É muito bonitinha, tem a mesma questão da narrativa ali, das rimas e tudo mais do primeiro livro, só que ele conta a história à noite. Esse aqui, o término dele é de dia, né? Quando amanhece, para de chover. E o término desse é à noite. É bem legal. Que essa história, ela traz que eles não conseguiam dormir. Então tem tudo a ver com a primeira história, mas ao mesmo tempo ela é totalmente diferente. É muito... Ai, ainda estou suspirando por esse livro.
Outro livro que eu achei muito interessante, gente, esse eu ganhei do Itaú, do Leia para uma Criança, A Visita. Então, talvez muitos de vocês tenham aí. Não sei se eu vou achar link dele. Se eu achar, eu deixo aqui embaixo. Que, ó, olha só que interessante. Tudo escuro. E conforme vai passando o livro, porque ela tá falando de sentimentos também, tá falando sobre medo. E conforme vai passando o livro ele vai criando cor. E isso eu não percebi na primeira vez que eu li. Ó, aqui já tem um pouquinho de cor, entrou um aviãozinho, esse aviãozinho tem cor, tem luz lá fora. Aí ela fica com medo à noite. Enfim, e daí chega uma criança. E essa criança vai trazendo, ó, vida por onde passa. Gente, essa história é muito bonita. Quem inventou essa história, olha, tá de parabéns. Então, e no final, lá na última, ó, ainda tem partes que estão sem colorir, né? E lá na última página, olha só, tá tudo colorido. E não tem nenhuma palavra, ó. Então, pense a diferença dessa página para a primeira página. Deixa eu achar. Para a primeira página, né? Então, ele é muito, muito legal. A Visita. Espero que eu encontre link desse livro, porque eu amei esse livro. E pensa, gente, foi distribuído gratuitamente. Outro livro que eu também já trouxe indicação dele é Pezinhos Travessos. Será que toda menina tem que ser bailarina? Então também, ele traz imagens prontas? Traz colorido? Traz, mas ele deixa aberto também para a interpretação. Sabe? Que nem aqui, ó, tá mostrando a sala e tá falando que ela rodopiou e bateu no menino, né? Mas não mostra a sala inteira, não mostra o ambiente inteiro, não mostra a professora. Aqui também tá mostrando cada um no seu quadrado. Então, ele é, assim, bem legal. Tem momentos que ele mostra, assim, uma cena inteira, completa. Às vezes ele mostra trechos, mostra pedaços. E a história em si é muito legal. Porque normalmente a gente pensa, né? As meninas são do balé. Mas quem disse que a Teresa é do balé? Então, no final, elas se encontram. Esse vídeo tá ficando longo, mas é o último livro agora. A Coceira de Bartolomeu. Gente, esse livro... Ai, dá vontade de abraçar o Bartolomeu. Também, esse livro, ele já indica quem é o protagonista, quem é o Bartolomeu, tá na capa. Mas eu acho interessante, vou até colocar mais perto, ó. Ele parece, gente, uma pintura com um giz de cera. E ele é muito legal porque ele traz... aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ele traz a cena, traz o que está acontecendo, mas na mesma página ele também traz o texto com uma imagem principal, digamos assim, que aqui nessa imagem seria o remédio. Ou que nem aqui, ó, que ele está confuso. Então, ele deixa interpretações para a criança. Ele também, ele é claro, ele é objetivo, mas ele também deixa com que a criança interprete. Sem falar que o desenho dele, olha só, colocar bem de pertinho. Tá vendo? Que parece giz de cera, uma pintura. Então, ele é muito, muito, muito legal. Muito bonito esse livro. E a história é fantástica, né? Porque o problema dele, o que é? Uma pulga. E ele consegue resolver, criar uma estratégia para ele não matar as pulgas, porque ele acha que todo mundo merece viver. Então é uma história muito, muito bonitinha. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem longo, mas com várias interpretações ali, coisas que você deve se pensar quando você vai comprar um livro, quando você vai poder contar essa história para as crianças. Pense de que maneira é a maneira mais adequada você contar para as crianças. É utilizando o livro? É fazendo uma contação de história, você contando sem o livro, depois da oportunidade da criança conhecer esse livro? Pense, olha quantos livros diferentes eu trouxe, gente. Com indicações da obra original, interpretações diferentes, livros só com narrativas visuais, livros
talvez muito coloridos, outros livros não tão coloridos. Então é bem legal porque existe assim uma gama muito grande de livros para você poder escolher aí livros de qualidade, livros bons para as suas crianças. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, avalie o vídeo, que para mim é muito importante. Um beijão e até a próxima!